Bem, vamos seguir então estudando organização, uma importante função do processo administrativo aqui super rapidamente para entender o que é a função organização. Vamos para o quadro. Organização é a função administrativa que busca organizar, estruturar e integrar os recursos da organização junto ao sucesso. Carlos, como é que a organização busca estruturar os recursos da organização? Reforço para vocês, essa segunda organização que eu estou falando aqui é o conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas chamado organização, que pode ser, por exemplo, uma empresa, pode ser um ministério, pode ser um tribunal e etc. Essa organização aqui em cima é a função do processo administrativo. Função do processo administrativo, ou seja, uma das funções da própria administração. E essa função chamada organizar ou organização é aquela função que estrutura, integra, busca, dispõe dos recursos da organização. Tá bom? Muito cuidado, porque é relativamente comum você ver questões de prova que buscam misturar a história de recursos, porque muita gente memoriza. Recursos é função, organização, e não é bem assim. O planejamento dos recursos, a tomada de decisão sobre os recursos a serem utilizados faz parte da função planejar. A busca, obtenção desses recursos, a correta estruturação, integração, estabelecimento de onde o recurso vai ser utilizado dentro da organização, tudo isso faz parte da função organização. O problema é que recursos ainda entram também na função direção, na alocação do dia a dia do recurso. Enquanto a função organizar coloca os recursos no lugar certo desejado pela organização, lá na função direção, a pessoa que está conduzindo os trabalhos, às vezes tem discricionariedade para tirar o recurso de um lugar e colocar em outra. Nesse momento que está conduzindo as tarefas, simplesmente fazendo acontecer, que ela está liderando as pessoas e diz para uma pessoa, para de fazer essa tarefa um pouquinho, faz essa outra tarefa aqui. Ela está dirigindo, mas essa direção termina sendo também uma colocação de recurso. Recurso é algo que costuma complicar um pouquinho na hora de prova, até porque diferentes autores usam termos muito parecidos para colocar recursos no planejamento, na organização ou na direção. O que eu acho importante que você saiba no planejamento é tomada de decisão sobre recursos. Não dá para escorregar quanto a isso. Na organização, é estruturação. Se falar estruturação de recursos, se falar organização dos recursos, se falar integração dos recursos, se falar obtenção dos recursos, se falar disposição dos recursos na organização, você vai considerar a função organização. Fora disso, pode ficar em cima do muro entre organização e direção. Mas, de forma geral, essas palavras-chave que eu usei para vocês vão ser colocadas como função organizar, tá bom? Voltando para o quadro. Bem, além disso, a organização função administrativa abrange os seguintes componentes nos diferentes níveis organizacionais: tarefas, pessoas, órgãos e relações. Veja só, as tarefas são organizadas, as pessoas são organizadas, os órgãos são organizados e as relações entre esses diferentes elementos também são organizados. E a função organização, quem cria a estrutura organizacional, sendo esse um dos principais papéis da função organizar. Lógico, além de criar a estrutura organizacional, também cria a estrutura de cargos da organização, estabelecendo claramente os cargos, estabelecendo claramente os salários, estabelecendo quem faz o quê, tá bom? De forma geral, baseado em uma estrutura de cargos. Não se deve confundir com a organização, conjunto de pessoas estruturadas em torno de objetivos em comum, mas isso eu já expliquei para você. É isso aí, é hora de seguir estudando, é hora de seguir para o próximo vídeo, é hora de seguir para o PDF e estudar um pouquinho mais, tá bom? Até mais, tchau, tchau!